Boa noite, amigos e amigas. Mais uma live, sempre às 18 horas, aqui na minha página do Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do nosso companheiro Adriano Diogo, um convidado muito especial, nosso querido Padre Ticão, com quem nós vamos poder conversar um pouco sobre a Zona Leste, sobre as lutas da região, mas também sobre uma vida saudável, sobre bandeiras que o Padre Ticão tem levado ultimamente, que são absolutamente importantes, ainda mais nesse momento de pandemia, onde a saúde virou o centro das preocupações, com razão da população. Então, eu queria, em primeiro lugar, pedir para quem está nos acompanhando curtir, comentar, compartilhar, e para que a gente possa ter um alcance maior dessa importante conversa de hoje. Agradecer a presença de sempre do Adriano Diogo, nosso companheiro, lutador, que conhece a Zona Leste como ninguém, e nosso companheiro deputado Carlos Zaratini, que, como sempre, começa dando as últimas de Brasília, né? O que está rolando em Brasília. E a gente passou a palavra para ele, ele sumiu aqui, mas vai voltar. Vamos ver se ele voltou. Voltou. Zaratini, como é que foi? Você está em Brasília, né? Você está em Brasília, já está em São Paulo, não sei. Sei que onde você estava. Está em São Paulo, já voltou. Então, conta para nós como é que está Brasília, as últimas movimentações lá, enfim, todas as confusões diárias que aparecem aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Bom, boa noite, Donato. Boa noite, Padre Ticão. Grande amigo. Zaratini. Boa noite, Adriano Diogo. É muito interessante, viu, Donato, o que está acontecendo. Primeiro, relembrar que ontem o Bolsonaro praticamente reeditou uma medida provisória que permite ao glorioso ministro da Educação, que é o Weintraub, um gênio, né? Um cara que de uma brutalidade que quer prender o STF, ele pudesse nomear quem ele bem entendesse para a reitoria das universidades federais e para os institutos federais também, né? Isso teve um amplo repúdio de todo mundo, seja da comunidade acadêmica, de parlamentares não só da oposição, o próprio Rodrigo Maia e outros deputados e senadores, tem ações na justiça, enfim, vai ter uma reação muito grande contra essa medida do Bolsonaro. E a gente está trabalhando para que o próprio Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, rejeite a medida a partir de uma decisão monocrática, ou seja, sozinho, sem consultar ninguém. Propusemos isso. E o outro fato que é importante é esse, né, da recriação do Ministério das Comunicações. Só para a gente recordar, o Bolsonaro, quando ganhou, disse que ia reduzir para 15 ministérios. Agora já são 23, quer dizer, já aumentou 8. E vai ser recriado também o Ministério da Segurança Pública, a pedido do próprio Centrão. Então, vamos para 24 ministérios. Então, aquela balela de que vamos enxugar o Estado, vamos enxugar tudo, conversa mole. Está fazendo o mesmo número de ministérios que existia antigamente. E agora, claramente, barganhando cargos, barganhando verbas. Eu ontem conversei com um deputado do Centrão que estava feliz, Donato. Como eu nunca vi esse cara feliz, viu? Falando, agora não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Está saindo dinheiro como nós nunca vimos. Então, a gente está vendo claramente. O Bolsonaro está comprando os votos para que não haja impeachment, para que ele não seja afastado. Mas o mundo não é simples assim. A rejeição dele também está aumentando. Saiu uma pesquisa aí daquele site 360 e já tem mais de 50% que consideram o governo dele ruim ou péssimo. Então, por aí vai. Nós vamos ganhar essa parada, vamos tirar esse cara daí, porque ele é um desastre para o Brasil. Vai lá, Donato, segue a bola aí.
Adriano, vou pedir para o Adriano fazer a apresentação do Ticão e introduzir já uma primeira questão, para que a gente comece a conversa com o nosso convidado super especial de hoje. Adriano, com a palavra. Bom, é dispensável dizer da importância dessa entrevista hoje à tarde, né? Nós estamos no auge da pandemia, uma coisa gravíssima. Outro dia eu recebi uma informação que o distrito de Ermelino Matarazzo foi um dos distritos em que, pese a situação lá da gravidade da contaminação está enorme na Zona Leste, o distrito de Ermelino Matarazzo foi o distrito da cidade que atingiu um dos maiores níveis de confinamento, que houve uma organização tão grande da população, a partir da juventude e tal, que fizeram até lambe-lambe. E como o padre Ticão fez um giro importantíssimo para a questão da saúde natural, da prevenção, devido a esse caos que a gente vive na saúde no dia a dia, o distrito de Ermelino Matarazzo apareceu em todas as pesquisas como mais organizado, né? Então, vamos começar do fim para o começo, porque a vida e a obra do padre Ticão é uma coisa tão imensa, tão impressionante, que ele pudesse situar, né? Como, nesse momento, uma região da cidade de São Paulo, num universo de mais de 4 milhões de habitantes, está fazendo para se organizar diante de uma coisa tão desconhecida e, enfim, que o padre Ticão tenha a palavra e tenha um espaço para conversar conosco. Obrigado, padre Ticão. Boa noite, Donato, Zaratini, Adriano. Só pegando um gancho aí do Zaratini, né? O bolsovírus, né, que é pior que o vírus do coronavírus, ele acabou com o Ministério da Habitação, né? Que é gravíssimo isso, né? Um ministério que não tem nem o prédio mais e nem o ministro da Habitação, né? Então, isso é gravíssimo em todos os aspectos da saúde da população, morar numa casa digna. A política habitacional é urgente hoje para gerar emprego e assim por diante. Então, é importante que façamos essa denúncia permanentemente. O fim do Ministério e entrega o Ministério das Comunicações, né, para o símbolo de uma elite racista, né? Silvio Santos, que se enriqueceu em cima dos pobres com o baú da infelicidade, né? Então, nós estamos vivendo realmente tempos de muitos vírus, né? Mas vamos lá. Eu estou aqui há 42 anos e sempre tivemos um trabalho de saúde. Está ouvindo? Racista, né? Acho que deu um retorno aí. Está dando um retorno. Então, sempre tivemos um trabalho de saúde. E tenho trabalho com deficientes, com idosos, da moradia, né, dos mais diversos trabalhos de pastorais sociais e políticas públicas. E nos últimos anos, 4, 5 anos, começamos um trabalho de saúde natural, saúde preventiva, saúde holística, saúde integrativa. É mais ou menos um modelo da Índia, da China, de Cuba, da Finlândia. A Finlândia, o ano passado, o ano inteirinho, todo o país debateu a saúde natural preventiva, como as pessoas não ficarem doentes. Então, o que nós estamos aqui assim batalhando é dessa saúde preventiva, como as pessoas terem informações necessárias. Então, nós temos um curso chamado de naturopatia, junto com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Esse curso é de 2 anos, 4 semestres, e tem mais de 1.000 pessoas inscritas. Hoje é tudo online, né? Mas era presencial e online. Nós temos um curso da cannabis medicinal, que é o 3º curso agora, terminando,
tem mais de 2.000 pessoas. Estamos agora abrindo as inscrições para o 4º curso da cannabis. Vamos iniciar também, em parceria com a universidade, um curso de homeopatia, de formar homeopatas populares. Então, com 300 horas, é possível você ir formando terapeutas em áreas específicas. E aqui nós temos, assim, pessoas que estão se formando, estudando, e aí obriga o Zaratini precisava pesquisar mais essa questão dos terapeutas populares, né? Pessoas que começam a fazer terapias. O SUS tem 29 terapias, e como a população se apropriar e ter essa prática. Então, na Índia, tem uma experiência muito interessante na Índia, que nós aqui observamos bastante. Na Índia tem o Ministério da Saúde Natural e tem o Ministério da Saúde das Doenças, né? Do remédio químico, assim por diante. Inclusive, há uma ideia aqui da gente iniciar um Ministério da Saúde Natural e entrando todo esse trabalho de informação a nível aqui da Zona Leste, como a nossa rede hoje no Brasil, 4.000 pessoas já fizeram o curso de naturopatia, nós temos assim informações de quase todos os estados do Brasil têm sementes dessa luta da saúde natural. Então, é uma grande saída é essa formação de uma saúde preventiva, educativa e natural. Diante do coronavírus, nós estamos trabalhando aqui uma terapia que chama MMS, ou CDS. Tem 24 anos no mundo. Foi criado por um americano, Jim Hubbard, e ele usou para malária. E ele foi estudando o MMS, é um mineral chamado mineral miraculoso da saúde, né? E hoje, aqui na comunidade, nós temos muitas famílias que têm o coronavírus, estão tomando o MMS e se livram em 3 dias, 4, nem precisa ir no médico, né? Claro que o MMS ele é muito controverso, mas nós temos uma lista de dezenas de médicos que defendem abertamente. Quem é contra o MMS? A indústria farmacêutica. Então, hoje, pela nossa rede da saúde, da cannabis, no Brasil todo tem gente fazendo uso preventivo e se tiver o coronavírus, em 3 dias, ele elimina o vírus com esse MMS. Todas as sextas-feiras, na aula de naturopatia, nós reservamos um pedaço para ir capacitando as pessoas a conhecerem o MMS. No Peru, o médico alemão, Dr. Andreas Kalkers, ele esteve agora no Peru e ele esteve numa casa de saúde, ele pediu para escolher 100 pessoas com o coronavírus. Ele falou, vocês podem escolher 100 casos aqui e eu vou aplicar o MMS. As 100 pessoas do hospital ficaram libertas do vírus pelo MMS. Tem um bispo no Equador, de uma diocese, em que tem um vídeo que ele faz um apelo veemente ao governo do Equador. No Equador, as pessoas estão morrendo na rua. São figuras, assim, imagens que passam nesse vídeo do bispo, uma imagem assustadora, né? Pessoas no fundo dos hospitais, corpos amontoados, né? E no Equador, esse bispo ele é o grande incentivador, ele cobra do governo do Equador o uso do MMS. Então, é uma terapia que tem efeitos, já funciona há 24 anos, mas, claro, que o ano passado a Rede Globo veio aqui na igreja fazer uma matéria contra o MMS. Eu não sei se vocês estão lembrados, a Globo preparou uma matéria muito mal feita contra o MMS e passou no Fantástico. Ainda bem que era 11 horas da noite, né? Acho que quase ninguém estava assistindo mais.
mas assim atacando a igreja que usa o MMS, né? Eu falei para jornalista, eu falei assim, olha, você me traga um caso que alguém passou mal com o MMS, você vai ter 10 mil reais. E eu falei assim, olha, por que você não fala que o agrotóxico, por ano no Brasil, prejudica pelo menos 70 mil pessoas? Quem aplica o agrotóxico na roça, no campo, essa pessoa tem uma tendência a ter depressão e cair até no suicídio, porque o agrotóxico ele é super agressivo. Eu falei, por que a Globo não faz uma reportagem do agrotóxico? Então, é um pouco assim, um genérico do que nós estamos fazendo aqui, Adriano. Legal, padre. Deixa eu agradecer aqui, muita gente entrando, Marcelo Marco, Jacinta Ferreira, Enestor, Sônia Raquel. O Marcelo Marcos é lá da Jacuí, o padre Ticão é bastante conhecido aqui, diz Mardônia Alencar, Jairo Pereira, Priscila Moura, Rosilda, Leonildo Fernandes, Maria Elisa, Valdeir, Cristóvão de Oliveira, que você conhece bem, padre, Isabel Duarte, José Fábio Barbosa, que é lá do PT. Marcelo Marcos é lá da Jacuí, o padre que está retransmitindo. Mardônia Alencar, Jairo Pereira, Priscila Moura, Rosilda, Leonildo, Lu Rodrigues, enfim, muita gente aqui, muita gente saudando a presença do Ticão aqui. Barbosa, acho que é o seu, Zaratini. Mas, Zaratini, deixa eu só aproveitar um gancho aqui e depois a gente faz uma outra para continuar a conversa com o padre. O Arcelino Araújo fala o seguinte, ele pode até comprar o Centrão, quero ver ele aguentar as ruas quando passar essa pandemia. Então, fala um pouco aí da situação essa situação do Centrão, enfim, do Bolsonaro. Essa turma do Centrão está muito satisfeita aí com essa situação da distribuição de cargos, né? A distribuição de cargos, e pouco atenta nos problemas que o povo está passando. Né? Nós vamos precisar, né, depois dessa pandemia, agora, né, já começamos a precisar discutir questões importantíssimas como o sistema de saúde. Isso não está na pauta do Congresso Nacional, não está na pauta do Rodrigo Maia, nem do Davi Alcolumbre. O que o padre Ticão falou aqui, um exemplo desses remédios alternativos, né, é uma questão que tem que ser discutida, porque hoje, onde se baseia a indústria farmacêutica? Se baseia nas patentes. Né? As patentes, elas são a garantia dos altíssimos lucros dessa indústria. E o que nós estamos passando agora é que os governos estão colocando dinheiro na pesquisa para descobrir tanto um remédio para coronavírus como uma vacina para o coronavírus. Bom, quem está financiando isso? São vários países através dos seus governos. Então, não tem sentido ter patente, certo? Esses remédios que vão terminar existindo não podem ter patente. O custo deles tem que ser simplesmente o custo de produção e não o custo da patente, que é basicamente o que nós pagamos quando vamos comprar um remédio que ainda tem uma patente válida. Então, eu acho que aí nós vamos ter que agora começar a discutir esse tipo de questão. O outro tipo de questão é o Sistema Único de Saúde. No Brasil, metade do recurso que é gasto em saúde no Brasil é para o Sistema Único de Saúde, que atende 90% da população. E a outra metade é no sistema privado, para atender 10%, um pouco mais de 10% da população. Então, tem uma discrepância aí. Quer dizer, você gastar a mesma coisa para atender a grande esmagadora maioria do povo e uma outra parte para gastar
E muita gente fala, mas não tem dinheiro público no hospital privado. Tem sim. Tem nos hospitais filantrópicos, tem recurso, tem dinheiro do SUS para bancar tratamentos que não são devolvidos e tem isenção no imposto de renda, certo? Para quem paga convênio, tem isenção no imposto de renda para quem é atendido em hospital particular. Então, a gente tem que trabalhar para ter mais recursos para o Sistema Único de Saúde. E esse sistema privado tem que se bancar simplesmente com os seus recursos privados. Não pode ter isso que está acontecendo hoje. Até mesmo num hospital como o INCOR, você tem dupla porta. Você tem a porta de entrada do Sistema Único e a porta de entrada de quem tem convênio. Então, nós vamos precisar fazer uma discussão profunda sobre a questão de saúde no Brasil nesse momento agora, né? Adriano, entra na conversa aí. Liga o som, Adriano. Tenho tantas dúvidas, mas eu vou começar pelas mais... Lá no Pai de Chicão, na paróquia de São Francisco, tem vários projetos da comunidade que são desenvolvidos, né? O mais impressionante, no meu entender, é o Lar Vicentino, que é aquele lar abrigado dos idosos daquele projeto maravilhoso, cujo coração arrecadatório e tal é a Festa das Nações. Mas tem a ACEDEM, tem a Casa de Convivência de Idosos Teresa Bugolin, tem o Parque Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Tem todo o trabalho lá na comunidade do Claudi, do nosso companheiro Claudi, lá na Nossa Senhora Aparecida, em várias comunidades. Mas, Ficão, esse ano não houve a Festa das Nações, né? Como é que está essa parte da assistência? Como é que está o comportamento da prefeitura, do governo? Como é que dá para manter coisas de tanta complexidade, que envolve tantos custos e tal, se está tudo proibido, né? Não ter a Festa das Nações? Eu não sei se a gente estava em que ano já, 30º ano da festa, não me lembro ao certo. Então, eu queria que o senhor traçasse um pouco esse cruzamento, né? Agora o Edson Aparecido, que é um secretário de saúde, que é lá da Zona Leste, ele tem uma facilidade mais de entrosamento lá, a Vila Queiralux tinha toda aquela dificuldade daquela área contaminada, enfim, todo aquele... E uma das coisas, o senhor falou assim, o curso de naturopatia é um convênio lá com a Unifesp, né? E tem uma coisa que isso aí é uma das coisas mais impressionantes, depois da USP da Zona Leste, o trabalho, a sua contribuição em todos os coletivos para criar a Unifesp da Zona Leste, né? Que outro dia parece que criou um curso de geografia. Então, eu queria que o senhor desse, como a gente está conversando com a Zona Leste inteira aqui, tem gente de tudo que é buraco, lugar da Zona Leste, desse um panorama, né? A pandemia e a Zona Leste, né? E os projetos, como é que a população, outro dia, fizeram uma enorme audiência pública com Edson Aparecido, todo o pessoal da meninada lá dos coletivos, do Fórum em Defesa da Zona Leste, que estavam defendendo até a possibilidade de haver um hospital de campanha, ambulatórios, bom, enfim. Dá um panorama, como é que o senhor está vendo a pandemia, a Zona Leste, a partir de Hermelino Matarazzo? Olha, vamos dizer, em relação à questão dos idosos do Lar Vicentino, né? É um lar que tem uma solidariedade imensa, né? Realmente, a festa é a grande alavanca para a manutenção do lar e eles estão fazendo rifas, estão fazendo a feijoada, né? Tem todo um rigor aí da legislação, mas e também a solidariedade é imensa. Na questão da pandemia na Zona Leste, de um lado, assim, nós vemos muita solidariedade, né? Cidade de Tiradentes, Itaim,
em todos os lugares tem pessoas se reunindo, discutindo na parte de somente uma consequência muito forte da pandemia vai ser a questão, já está sendo a questão da fome, né? Então, nós acabamos agora de entrar com os advogados, eu estou aqui com um documento, né? Nós acabamos de entrar... Hoje é o dia 10, né? Dia 11. O senhor entrou com o documento. Fala um pouquinho, por favor. Isso. Nós entramos... Quer falar, Adriano? Era só para falar do documento, desculpa interromper. Era aí sobre esse documento, isso. Desculpa. Eu acho assim, não só da Zona Leste, que só a nossa lista aqui de pessoas que vêm todos os dias pedir cesta básica tem 1.200 famílias, né? A grande saída é ter essa solidariedade, mas a grande luta mesmo é de ter a renda básica de um salário mínimo. Essa renda básica, ela deve ser uma política que toda a população defenda, inclusive os comerciantes, né? As pessoas que têm estabelecimentos comerciais nos bairros, eles deveriam ser os primeiros, mas eu encontro aqui comerciantes que são preconceituosos contra o Bolsa Família, contra isso, contra aquilo, né? Porque é uma política que movimenta toda a economia local, né? Irriga toda a economia. Eu digo outro dia eu fui num comerciante, eu tive a liberdade de falar para ele, ele é contra a Bolsa Família, esse discurso que é para vagabundo, sabe? Essa renda básica. Eu falei, meu amigo, veja os seus produtos aqui, ó, tudo empoeirado, tudo empoeirado. Se aqui no seu bairro tivesse a renda básica, você ia vender. Você não entenda uma coisa, uma lógica, o mínimo de inteligência, meu amigo, o mínimo. Então, assim, eu acho que a grande luta do Zaratini, que está lá em Brasília, deveria ser uma luta de um salário mínimo, porque isso, em 1 ano, 2 anos, vai levantando a economia. Então, quem, por exemplo, consome, gera qualidade de vida para a pessoa, o mínimo, né, da família ter um salário mínimo. Ele não vai gastar isso longe, ele vai gastar no bairro, na comunidade local. Isso daí, o comércio vai ter que repor os produtos, faz a indústria gerar emprego, gera impostos e traz qualidade de vida. Quer dizer, eu vi na Argentina agora que a leitura que estão fazendo que a segunda pandemia vai ser a fome, a miséria, né? Então, aqui para nós, da onde que vem esse dinheiro? É aquele fundo que vem desde a época do Lula, 350 bilhões de dólares, que vai dar R$1 trilhão, né? 1 trilhão. Os banqueiros, o Paulo Guedes, ele passou para os banqueiros 1 trilhão e tanto, e ninguém fala nada, não é verdade? 1 trilhão. Imagine pegar esse 1 trilhão e repassar em forma de renda básica. O Canadá faz isso, não por caridade, porque é uma política inteligente. O que o Canadá divide, que o Suplicy fala? É o lucro do petróleo. Irriga toda a sociedade do Canadá, onde tem renda básica. A Finlândia, o trabalhador da Finlândia que, quando sai de férias, se ele for viajar, ele ganha mais um salário. Por quê? Porque ele irriga toda a economia local. Então, nós temos experiências no México, na África, de universidades. Então, eu acho, Adriano, Zaratini, Donato, inclusive na cidade de São Paulo, né, ver da prefeitura ter um mínimo dessas políticas de, vamos dizer, de distribuição de renda, né? Porque isso favorece toda a sociedade. E na Zona Leste, eu vejo assim, lutar por cesta básica, a gente está indo em todos os dias nas empresas, mas a raiz mesmo é a renda básica universal. Essa que vai mexer com todo mundo. Na parte da saúde, em todos os bairros tem
tem reuniões, a comunidade está se organizando, pressionando o Edson Aparecido. Nós já fizemos 2 lives com ele, né, com o Edson Aparecido, e vai ser uma grande luta permanente, diária, até a gente ter um SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele é único no Brasil, me parece, no mundo, né? É uma coisa revolucionária no Brasil. Então, o SUS, ele é um patrimônio que deveria ser pós-vírus, vai ter que ter um SUS universal no planeta Terra, vai ter que ter um SUS. Porque há uma previsão de muitos vírus que estarão aparecendo, né? Por exemplo, o ano passado, nós tivemos uma destruição das florestas do Brasil e talvez a população não saiba disso. E esse ano há uma previsão de uma grande destruição das florestas do Brasil. E não é para ir muito longe, aqui a Mata Atlântica, aqui na cidade de São Paulo. Então, eu acho que nós temos aí algumas lutas, e quando você fala da destruição das florestas, você está falando de uma coisa que é sagrado para a manutenção do sistema ecológico integral da humanidade. Não é uma questão isolada da Amazônia ou aqui de São Paulo. Então, Adriano, eu acho assim que tem um pós-vírus e, a partir de hoje, sempre, algumas lutas estruturais, né, da natureza, da renda básica, economia, que eu tenho, assim, eu acredito, desde que o Suplicy vem defendendo essa bandeira, e aqui nós estudamos, nós estamos propiciando uma carta para mandar aos deputados, pressionando para que a renda básica ela seja até 2022, pelo menos, porque ela é necessária e urgente. Então, mas o documento que ontem foi coletado assinaturas de pessoas que não haviam recebido, deu muita gente o auxílio? Olha, Adriano, nós recolhemos ontem, né? Deu mais ou menos umas 300 fichas, mas tem muita gente que queria entregar, mas não tinha nem o dinheiro para vir trazer a ficha aqui. Tanto que nós agora estendemos até o dia 30 de junho. 30 de junho, então, vamos fazer uma explica, é importante, explica isso, explica para todo mundo. Porque essa campanha de coleta... nós temos muitas famílias que não conseguiram receber ainda os R$600. E são pessoas que estão numa situação dramática e que têm todo o direito dentro dos critérios. E aí está sempre lá, está em análise. Desde abril está em análise, né? Então, nós estamos entrando na Justiça, no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública, e levando as fichas das famílias que querem abrir esse processo para receber esse recurso. Nós vamos agora continuar coletando até o dia 30 de junho. Legal. Zaratini, fala um pouco, então, da situação da renda básica, do debate em Brasília, e, ao mesmo tempo, desse auxílio emergencial que a gente vê aqui, toda live nossa, vem alguém falar que está em análise ou que merecia receber e foi rejeitado. Como é que vocês estão acompanhando isso lá? Então, Donato, nós, até anteontem, nós fizemos um seminário aí pela internet com vários técnicos para discutir a questão da renda básica e do auxílio emergencial. Quem quiser até ver esse seminário, está na minha página aí no Facebook, é só assistir. Foi muito bom. Todos os técnicos, menos o do governo, que ficou dizendo que o governo fez tudo maravilhosamente bem, todos defendem manter o auxílio emergencial e depois a gente progredir para a ideia da renda básica. Agora, nós precisamos manter esse auxílio emergencial por um ano. O nosso projeto lá em Brasília, da bancada do PT, é manter R$600 por um ano. O governo, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, Paulo Jeg, né, que o Padre Ticão falou, ele quer fazer só 2 meses
e quer reduzir para 200 ou 300 reais. Eles ainda não falaram quanto é que eles vão propor. Mas eles vão ter que fazer uma medida provisória para isso, porque eles podem prorrogar se for 600, mas se for para diminuir, tem que mandar uma medida provisória. E aí é que nós vamos votar, né, e vamos ver se a gente tem força para isso, para aumentar esse valor para 600 reais. Vamos trabalhar para isso, né? Agora, a crise econômica que vai vir, né, que já está vindo, porque nós já tivemos um aumento de 8 milhões de desempregados. Nós temos mais 10 milhões de trabalhadores que estão naquele sistema de suspensão do contrato de trabalho ou de redução da jornada, que termina agora essa lei, termina agora no mês de junho. Então, se a gente não prorrogar, a situação de todas essas pessoas desempregadas vai ser muito difícil. Então, a gente tem que lutar enormemente. Agora, o Paticão falou, é a nova epidemia, é a nova pandemia. Tem a primeira do vírus e agora tem o bolsonavírus, que é o desemprego, que é a fome, que é a miséria, né? Então, é fundamental a gente fazer uma ampla mobilização em defesa da continuidade desse auxílio emergencial. E, enquanto isso, a gente fazer o debate da renda básica, né? Porque, vê bem, tem aqui até um camarada que está aqui fazendo as perguntas dele aqui, ele fala, não, tem que reduzir o salário dos políticos. Não é essa a solução. A solução é reduzir o lucro dos banqueiros, que é uma coisa pornográfica. O lucro das multinacionais, o dinheiro que fica no Banco Central. Eu não sei se todo mundo sabe, o Banco Central teve um lucro de 500 bilhões de reais no ano passado. Esse dinheiro está lá na conta do Banco Central, pode ser usado, né? O próprio governo tem, eu não estou falando das reservas internacionais, estou falando do dinheiro que está aqui no Brasil, mais de 1 trilhão de reais. Então, não tem motivo para a gente passar uma dificuldade como estamos passando. A Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha, que é ultra neoliberal, conservadora, liberou 3 trilhões de euros. Isso dá mais ou menos 12 trilhões de reais. Então, quer dizer, os países europeus, os Estados Unidos, eles não vão deixar a economia deles quebrar. E nós aqui vamos, do jeito que vai com o Bolsonaro, nós vamos ter problema. E, logicamente, vem os interesses internacionais, compram as nossas empresas, né, entram com produtos importados aqui e nós vamos ficando cada vez mais com o desemprego, com a fome e com a miséria. Essa é a situação. Padre, tem uma pergunta aqui do Marcos Coelho, evidente que o senhor fica à vontade se quiser responder ou não, mas eu tenho que ler. Padre, boa noite, sou católico e fiquei indignado com aquela ala da Igreja Católica trocando patrocínio por apoio ao Bolsovírus. Por favor, se eu puder, responda para a gente, por favor, peço sua bênção. E lembrando que hoje também é Corpus Christi, uma data importantíssima, o mistério da Eucaristia. Se o padre também quiser falar sobre isso, fique à vontade. Então, hoje de manhã, às 9 horas, nós tivemos a celebração de Corpus Christi, né? Que é a festa da partilha, né? Que Jesus se faz pão, o pão da vida, né? Quer dizer, Jesus podia ter escolhido tantos sinais para continuar presente no meio da humanidade, e ele escolheu o pão. Então, quando faz uma ligação com um setor que tem essas redes midiáticas de comunicação, para mim eu fico extremamente irritado vendo esses programas religiosos, tanto evangélicos como católicos, que fazem uma leitura parcial do Evangelho, né? Então, o que o Evangelho diz é que no Pai Nosso tem o resumo do cristianismo. Deus é nosso Pai, que alegria, somos todos irmãos.
Vamos festejar. Isso eu acho que essas redes cantam até demais, né? Mas quando fala do pão nosso de cada dia para todos, aí que eu vejo que vem uma contradição e que esse nosso amigo aí está irritado e essas pessoas da Igreja Católica que foram fazer essa negociata, né? Foi de uma infelicidade muito grande. Uma que eles não vão receber nada, né? Não vão receber nada mesmo. E outra que a maneira também como foi colocado, né? Olha, nós temos uma força incrível. Mentira, não temos essa força. Ficam iludindo. Então, essa visão dinheirista em todos os setores é muito triste. Mas vamos em frente. Hoje é Corpus Christi, o pão nosso de cada dia para todas as famílias. Isso que nós estamos falando da renda básica, né? É garantir o mínimo que nós estamos falando aqui, o mínimo da dignidade humana, né? É isso, Padre Adriano. Ticão, um dos projetos mais bonitos que o senhor desenvolveu aí, na Chácara Matarazzo, na Chácara Dom Paulo Evaristo, que era a antiga sede, e um projeto maravilhoso de fazer aquela piscina para as crianças, para os deficientes. Esse projeto acabou ou ainda tem esperança de ser retomado? Ainda tem aquele projeto maravilhoso do Rui Otaki? Como que o senhor vê isso aí? E a outra pergunta que eu queria fazer... Bom, essa é essa pergunta. É um projeto chamado Ser 4, né? Ele teria todas as terapias mais importantes para as pessoas idosas, deficientes. Que dia em São Paulo você não tem um acidente, por exemplo, né? E quem é acidentado, aonde vai fazer as terapias, né? Então, o Rui Otaki esteve aqui e deu de presente um belo projeto, né? É Centro de Reabilitação. E lá está o terreno ainda, está lá ainda o projeto. Estamos cobrando esse projeto, né? E eu acho que vai ser uma luta ainda permanente daqui para frente de ter esse centro de reabilitação. Mas eu queria aproveitar, Adriano, ligando já com essa questão dos deficientes, de reabilitação, é o trabalho da cannabis medicinal. É uma coisa assim impressionante o resultado do óleo da cannabis medicinal. Impressionante. Eu vou até aqui mostrar um vidrinho dessa santa erva, né? Dessa santa erva. É uma erva que, né? Isso aqui é feito da flor da maconha medicinal, da flor da cannabis medicinal. Durante 70 anos no Brasil, isso daqui foi proibido e demonizado. Todos os dias, Zaratini, que está lá em Brasília, todos os dias tem pessoas que vêm buscar isso daqui, né? Pede. E hoje no Brasil tem uma rede que fornece esse óleo, que é um movimento sem volta, né? Eu estou entregando todas as sextas-feiras semente da cannabis, né? Outro dia uma pessoa falou: padre, o senhor não tem medo de ser preso, né? Eu falei, até que eu precisava ficar preso um tempo para descansar um pouco, né? 42 anos correndo. Mas e se a gente plantar, vai ter problema? Eu falei, não vai ter problema, porque se todo mundo plantar, nós vamos ter um presídio a céu aberto. Mas, padre, a Anvisa liberou para fins medicinais, né? E... Custa R$2.000, Zaratini. Se eu for comprar numa farmácia, eu vou ter que gastar uma consulta no médico, que eu vou gastar pelo menos R$600. Eu vou ter que entrar com um advogado na Anvisa e a hora que chegar a licença,
2.000 a 2.500 isso daqui. Né? Não, mas o que eu quis dizer aí, padre, é que eu queria contar a história, né? Quem defendeu, é lógico, ainda tem todos esses passos aí, a gente precisa evoluir muito, mas quem defendeu a liberação foi o William Dibby. William Dibby era o presidente da Anvisa e foi prefeito de São Bernardo pelo PSDB. Nós fizemos muita oposição a ele lá em São Bernardo, né? Até mesmo o Marinho foi prefeito depois dele, né? E o William Dibby pegou essa bandeira, lutou e conseguiu aprovar. Aí foi enxotado da Anvisa, enxotado. O Bolsonaro não teve dúvida, passou a régua lá, mandou ele embora. Mas o William Dibby, com tudo isso, nós sempre fizemos oposição a ele, brigamos com ele e tal, mas ele agora fez uma atitude que foi muito importante, enfrentou aí essa direita nervosa aí e mandou bala, aprovou lá o uso da cannabis para fim medicinal. Então, é uma coisa que, lógico, ainda tem muitas coisas aí que precisa mudar, mas foi um passo importantíssimo aí, padre. Muito bom, viu? Mas qual é a Isso diferença dessa que custa 2.000 para essa aí que tem aí na paróquia? Explica direito, agora eu não entendi. Não, que o senhor... É isso. Quem faz isso daqui são os jardineiros, que nós chamamos. E no Brasil todo tem os jardineiros que fazem isso daqui. Eu acho ainda muito caro, muito caro. Por isso que a nossa proposta aqui é que cada um plante em casa. Eu tenho pé de babosa em casa, eu faço o xarope da babosa. Eu estou plantando essa semana a cannabis. Eu vou fazer o óleo lá em casa. Né? Esse aí quanto custa, padre? Esse daqui? Vidrinho? São 10 ml. Na faixa de 100 a 150 ou 200 reais em algum lugar do Brasil. É muito caro. Mas eu entendo que quem trabalha com isso, né, e tem todos os riscos, e também não consegue plantar muito, quando planta pouco, tem que ir para sobreviver. Né? Mas eu queria dizer assim que todos os dias, alguma família que tem um filho autista me liga e fala, padre, meu filho está tendo melhores. Tanto que ontem, uma família da Venezuela deu uma sugestão de de fazer um livro com testemunhos das mães que têm crianças autistas usando a cannabis medicinal. Né? Inclusive, nós vamos atrás aí de um recurso para fazer depois em papel. Fazer eletrônico e fazer em papel. Né? Então, o Adriano poderia, o Zaratini aí, Donato, da gente conseguir um recurso, fazer via Edson Aparecido na secretaria, né? Porque tem muita criança autista que poderia estar tirando esse remédio químico que destrói a criança. Isso daqui é uma coisa natural, é uma santa erva isso daqui. Né? Pessoas que têm Parkinson, é uma coisa assim maravilhosa, parece até uma mágica. Não tem mágica na saúde. Ela é um todo, né? A alimentação, a água, o ar, aonde que eu moro, mas a cannabis medicinal para as pessoas com Parkinson, Alzheimer, para as pessoas que têm epilepsia, convulsões, é algo assim que quem tem câncer, essa semana, a palestra aqui, toda terça-feira tem uma palestra. A palestra de terça-feira foi a cannabis e o câncer. Foi dado por uma médica do Sírio-Libanês. Ela é uma médica de nível internacional e ela dizendo como ajuda a pessoa que tem o câncer, né? Então, olha, isso daqui deixa a gente maravilhado, uma planta tão simples e que por isso que ela é condenada, porque a indústria farmacêutica não permite isso daqui de jeito nenhum. Claro que a legislação que o Zaratini falou, o Dibby fez um parecer emocionante favorável a isso. Ele sabe disso, o Dibby.
Mas esse Osmar Terra, né? Esse é um picareta, padre, é um picareta. É um picareta, põe picareta, nem vamos chamar de picareta para não ofender os picaretas, mas olha, mas por que ele é contra radicalmente? É que ele tem uma clínica, e quanto mais remédio químico ele der lá para o pessoal da clínica dele, mais ele vai ganhar dinheiro. É um sujeito velhaco, né? Sem vergonha, que é uma vergonha para o Brasil. O Brasil é um dos poucos países que está nesse abandono ainda da cannabis medicinal. Né? O padre, como é que o pessoal pode entrar em contato? Paticão, como é que o pessoal pode entrar em contato para ter acesso, ter um endereço, um telefone, um e-mail? Então, olha, como é que vai? Eu vou deixar o meu WhatsApp, e hoje, eu passei agora à tarde a inscrição para o 4º curso, que vai ser de agosto a novembro. Seria bom que as pessoas que queiram conhecer a cannabis pudessem fazer esse curso. É uma vez por semana, é online, fica gravado, a pessoa pode assistir a hora que ela quiser. Se ela quiser receber o certificado da universidade, ela pode fazer o curso, fazer um pequeno TCC. Sabe que tem um médico em Recife que ele está fazendo um TCC, Adriano, Zaratini e Donato, um filme em literatura de cordel sobre a cannabis. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Está surgindo nesse curso cada trabalho um mais maravilhoso que o outro, né? Então, o nosso intuito é que as pessoas se apropriem do conhecimento da cannabis medicinal, né? O telefone é 011 999 43 2646. Repete. E, por fim, repete. 011... Nós vamos pôr aqui na tela. Vai pôr na tela, tá bom. O Giga anotou, mas eu anotei aqui, a gente já vai pôr na tela. Obrigado, vamos lá. E também, quem gostaria de conhecer a cannabis, pode também receber todas as aulas desse primeiro, que vai terminar agora em junho, final de junho. Mas a pessoa pode pedir também, olha, eu gostaria de receber todas as aulas da cannabis. Mais ou menos, vai dar umas 20 aulas. E a pessoa vai assistindo, né? Mas se ela quiser fazer um curso de ter um certificado, ela entra agora em agosto. É 999 43 2646. Excelente. E, por fim, dentro dessa... Eu gostaria de deixar mais aqui um recado, que é um movimento que nós temos aqui e que a gente vai retomar agora em agosto, que é da energia solar, né? A energia solar, fazendo um cálculo por família, tem famílias que gastam 300, 400, 500 reais por mês de energia. A Alemanha, por exemplo, é um país que tem menos sol, menos que Santa Catarina, e é o país que tem mais energia solar. Imagine a economia que gera isso no país e a qualidade de vida. Então, a Elma trabalha em casa. Ela gasta 400 reais por mês de energia. A casa dela é grande, a família é grande. Você põe no final do ano, dá 5 mil reais. 5 mil reais faz a diferença na casa, né, numa família. Então, o Zaratini, que está lá em Brasília, precisava aperfeiçoar mais, ter uma briga radical, amorosa, para que o sol, que é de graça... Eu ouvi falar que o Bolsonaro quer taxar o sol agora. Não sei se é verdade. Mas a energia solar deveria ter um financiamento popular, mas que padre, todas as famílias tivessem. Deixa eu explicar isso. O que é? Na época da Dilma,
a Dilma, para incentivar que mais gente tivesse energia solar e as próprias fazendas de energia solar, porque existe o que a gente chama de fazenda. Quer dizer, são empresas que colocam grandes quantidades de placa de energia solar e transmitem, né, essa energia. E tem gente que coloca na sua própria casa. Para incentivar, a Dilma suspendeu o custo de transmissão da energia. Então, quem produz energia solar, geralmente produz de dia, quem é domiciliar, e consome de noite. De noite consome da Enel. Né? Então, faz uma troca. Entra e sai energia. E não paga o custo de transmissão. Isso valia até agora, 2020. Né? Chegou agora, o Ministério de Minas e Energia do Bolsonaro falou, não, agora todo mundo vai pagar o custo de transmissão. Então, isso criou uma revolta muito grande aí, muita gente está puta da vida, porque fala, bom, agora eu vou ter, depois que eu investi, eu vou ter que pagar a transmissão, né? Que é um custo pequeno, mas é um custo. Mas quem principalmente não quer pagar a transmissão são as grandes fazendas de energia solar, que esses ganham muito dinheiro. Então, está uma discussão muito grande, é um assunto complexo, né? Não é fácil de decidir isso. Mas o fato que nós não temos aqui é uma indústria de painéis de energia solar. A gente depende da China, é que nem os respiradores. A gente depende da China, né? Inclusive, eu estava aqui amanhã, Donato, eu tenho uma reunião aí com o pessoal da indústria de iluminação, porque estão querendo, inclusive, que trazer tudo importado. Nem lâmpada nós vamos fabricar mais, se continuar desse jeito. Né? Então, tudo sendo importado da China. Por quê? Porque o governo adota medidas que inviabilizam a produção aqui no Brasil e estimulam a importação. Então, nós temos tecnologia para ter placa de energia solar. Por que nós não fazemos? Porque o governo não incentiva a indústria de placas de energia solar. Né? Essa é a grande questão que nós temos aí pela frente. Legal, Zaratini. Deixa eu só passar para o padre aqui. Tem muita gente cumprimentando ele e eu tenho que registrar. A Silvia Helena, parabéns, Padre Ticão. Bel Correia, grande Padre Ticão, que honra ouvi-lo. Zenaide Almeida, sou católica e daqui da Igreja do Padre Ticão, Paróquia São Francisco Xavier. Sueli Lima, parabéns, Padre Ticão, pela luta de trazer a USP para leste, sua bênção. O Samuel Fonseca, Ticão, gostaria de saber da reabertura do Hospital Maternidade Menino Jesus. Enfim, muita gente aqui, o Claudia entrou aqui, Paula Rattori, grande Padre Ticão. Bom, são muitas mensagens, eu me desculpo com quem eu não consegui ler, aqui Sandra Talhieri, mas são muitas mensagens agradecendo e parabenizando pela sua participação, pelas suas colocações e, mais do que isso, pela sua história, né? A história do Padre Ticão, a gente tem que reverenciar todo dia. Então, a gente está indo aqui para o final da nossa live, mas eu gostaria de colocar uma pergunta que fizeram aqui, padre, deixa eu ver se eu encontro aqui. Da Tereza Reis. Padre Ticão, o que acontece hoje com as comunidades eclesiais de base que tiveram um papel tão importante nas lutas sociais de moradia, educação, saúde, e hoje estão apáticas em muitas comunidades e igrejas? Não deixam nem usar o espaço para que os movimentos, associações, comissões para mobilizar e organizar as lutas. Hoje não vemos mais dentro das favelas, ocupações, espaços da Igreja Católica, somente igrejas evangélicas. Então, com essa pergunta, também o senhor já faça a sua colocação final para a gente encaminhando aqui para o fim da nossa live e agradecendo muito a sua presença sempre. Então, tem essa pergunta do Hospital Menino Jesus, né? É um hospital que o prefeito Haddad comprou e era para começar essa semana a reforma do Menino Jesus. A última live que fizemos com o Edson Aparecido,
foi justamente sobre isso, né? E ele falou, olha, em 30 dias nós vamos iniciar a reforma do Hospital Menino Jesus, no Jardim Verônia, aqui em Ermelino, Matarazzo. Sobre a questão das comunidades, realmente, né? Nós tivemos um período da igreja que vocês participaram aí ativamente, foi com o cardeal D. Paulo Evaristo Arnes, né? Inclusive com o apoio do Adriano, fizemos, acho que o último livro antes da partida de D. Paulo, um belíssimo livro do cardeal Paulo Evaristo. Depois passou aqui entre nós um bispo chamado D. Angélico. Então, a igreja depende sempre de profetas. E nós tivemos, historicamente, em São Paulo, grandes profetas. Realmente, o SUS, por exemplo, ele floresceu muito a partir aqui da Zona Leste, né? A luta dos movimentos de saúde, as comunidades estavam muito presentes. Então, essa pergunta não é para desanimar ninguém, mas a igreja precisa se converter todos os dias. Ela precisa fazer o que o Papa Francisco está falando. Uma igreja em saída, uma igreja que não fique nas quatro paredes. Então, ainda bem que nós temos o Papa Francisco hoje, que é uma personalidade, né, mundial, mundialmente reconhecida, e diariamente, o que o Papa Francisco fala? Né? Estejam junto com os pobres, estejam anunciando o evangelho, a boa notícia do reino, da justiça, da paz, da solidariedade. Então, eu gostaria de encerrar com a lembrança do Papa Francisco. Ele é o Francisco de Roma, aqui nós estamos com o Francisco de Assis, e esse é o caminho, né? Uma igreja em saída. Um abraço, Zaratini, Adriano, Donato e a todos os participantes. Muito obrigado, Paticão. Adriano. Vamos fazer o livro da cannabis aí? Vamos fazer um livro assim? Vamos viabilizar esse livro? Vamos, dá para fazer então, sim. Adriano. É só ver quem... o livro. Adriano, eu falei com o Valdir ontem. O Valdir topa e você poderia ajudar. Quem poderia ajudar? Um pequeno recurso, porque nós queremos fazer em papel. Tá bom. E fazer também. E nós poderíamos fazer a cannabis e o autismo, a cannabis e Alzheimer, pegar umas 3, 4 situações que a população está sofrendo e, conhecendo a cannabis, vai mudando essa relação. Obrigado, Adriano, pelo apoio. Fechou. Vamos lá. Fechou, maravilha. Zaratini, eu vou só para o Zaratini fechar aqui. O Ernestor, que é aqui do Parque Fernanda, no Capão Redondo, uma liderança importante aqui, ele fala o seguinte: as lives da escolinha do Donato, Zaratini e Adriano apresenta para nós um grande aprendizado, viramos uma escolinha aqui, a gente que está aprendendo. Pergunto, pós-pandemia, vocês pretendem continuar com a escolinha através das lives? Vamos passar a pandemia. A gente aprendeu a lidar com isso aqui, é muito bom. Mas, nesse momento, tem muita gente em casa, a gente tem esse horário, nós vamos continuar, vamos ver se nesse formato ou em outro formato, mas precisamos continuar, que é um instrumento fundamental e a gente está aprendendo sempre. E hoje tivemos um novo aprendizado aqui sobre um tema absolutamente importante colocado pelo Padre Ticão. Então, Zaratini, responde aí o Ernestor e encerra a nossa live de hoje aqui. É isso aí, Donato. Olha, eu tive ontem, vou dar em primeira mão aqui, né? Eu tive ontem com o Paulo Pimenta, lá em Brasília, e nós discutimos uma ideia, a gente criar o canal da resistência. Ele já está trabalhando nisso, e a ideia é a gente fazer um grande canal na internet. Viu? E aí, Donato, a gente pode pegar pelo menos uma vez por semana, a gente faz aqui a escolinha, né? A gente convida aí o Adriano, convidamos o Padre Ticão e vamos trazendo todo mundo aí no canal da Resistência. Vamos juntar aqueles que já participam dos nossos canais e vamos dar início a um novo canal de discussão da resistência do povo brasileiro, certo? A resistência contra
à repressão, a resistência contra a exploração, a resistência contra os monopólios, né? Então é isso. Donato, lembrar aqui, né, Corpus Christi hoje, né, 40 mil mortos pela Covid, daqueles que são comprovados, porque tem os não comprovados, que não estão nem na estatística, 40 mil mortos, o número continua assustador. E eu vou dizer, eu viajei na terça para Brasília e voltei hoje. A diferença é brutal. O trânsito aumentou brutalmente, né? Então, eu não sei o que será o amanhã, né? Espero que a gente tenha aí alguma coisa de Deus mesmo para parar essa pandemia, porque aqui na Terra os nossos governantes não estão muito afeitos a essa preocupação. Então é isso. Obrigado aí, boa noite. Obrigado, Padre Ticão. Firme e forte aí na luta. Grande abraço. Obrigado, Ticão. Obrigado, Adriano. Obrigado, Zaratini. Até amanhã. Grande abraço.